Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Efésios 4:29. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Hoje eu venho aqui, através desse pequeno contexto contido no livro de Efésios, onde o autor ele relata sobre os filhos que vivem na luz, aqueles que precisam viver como filhos da luz. Hoje, eu quero convidar você que me ouve a fazer uma pequena avaliação de suas palavras. Quantas vezes nós, ao longo do nosso dia, dizemos inúmeras coisas às pessoas que nos cercam, mas nós não avaliamos o que nós estamos lançando com a nossa boca. O convite hoje é que a gente evite um linguajar sujo, um linguajar insultante, palavras ásperas e calúnia. Aqui, eu quero dizer a você que está me ouvindo que muitas das vezes nós não percebemos o que nós estamos falando com as pessoas e como estamos falando com as pessoas. Estamos vivendo uma época onde a comunicação agressiva é muito comum e nós mesmos não avaliamos como nós estamos falando com as pessoas à nossa volta. Eu quero te convidar hoje a fazer uma análise de quantas vezes você foi agressivo e agressiva com aqueles que te cercam. Quantas das vezes, tomados por impulso, por falta de paciência, às vezes estresse ou ansiedade, nós lançamos às outras pessoas palavras agressivas. Não conseguimos ter paciência e nem amor. Muitas das vezes nós fazemos assim com as pessoas que nós mais amamos, as mais próximas. Às vezes não conseguimos ter paciência, não conseguimos ter domínio próprio e nós agredimos as outras pessoas com palavras. O convite hoje é que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus, mas que nós possamos controlar as nossas palavras, para que assim elas possam ser usadas para dar ânimo àqueles que nos ouvem. Olha, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz que não existe nenhum de nós que não tropece em palavras, que nós sempre somos, muitas das vezes, guiados de maneira errada, a pecar contra Deus usando a nossa própria boca. A palavra de Deus diz que a boca ela traz vida e ela traz morte. E ele deixa claro que a profecia, profetizar, ou seja, lançar uma palavra, pode trazer vida àquilo que foi falado. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Eu já falei em outros áudios, já trouxe para vocês algumas explicações em relação ao fato das nossas palavras ser sementes lançadas no mundo espiritual, mas muitos de nós esquecemos. Esquecemos que aquilo que a gente fala, muitas das vezes pode trazer morte para a nossa vida e morte para a vida do nosso próximo. Quantos pais e mães, muitas das vezes, lançam sementes que fazem mal para a vida do filho e fazem isso de maneira inconsciente, sem perceber que aquilo que está falando pode trazer maldição. Eu quero convidar você hoje a policiar as suas palavras, a buscar em Deus um domínio próprio, a não entristecer mais o Espírito Santo com a comunicação agressiva, mas tentar consagrar os seus lábios e as suas palavras para que não peque mais contra Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que muitas das vezes nós não percebemos que estamos agindo assim porque o nosso coração não está puro. Presta atenção nisso que eu vou te falar. A palavra de Deus diz que devemos guardar o nosso coração. O que significa isso, Inara? Significa que nós não podemos deixar que todas as influências externas sejam
alimentos para nossa alma, ou seja, nós não podemos ficar nos alimentando de tudo que passa na nossa frente, a gente precisa ser uma pessoa um pouco mais seletiva, não aceitar tudo que nos é dado, não assistir tudo que é colocado na nossa timeline, não devemos nutrir a nossa mentalidade de maneira vazia. Nesse contexto mesmo, se você pegar a sua Bíblia aí, o autor está falando claramente, olha, não se deixe ser levado por pensamentos vazios e inúteis, sabe? Não deixe a sua mente mergulhada na escuridão, porque muitas das vezes essa é uma das maiores estratégias malignas para que você endureça o seu coração. O que é endurecer o coração, Inara? É quando nós estamos tão cegos que a gente não se incomoda mais com o pecado. É quando a gente está tão cego que a gente vive afundado no pecado de uma maneira que a gente não se incomoda de falar palavrões, de ofender quem amamos, de agir com agressividade com as pessoas, muitas das vezes caminhando de mal a pior, de uma maneira onde nós não temos mais sensatez, onde já não nos incomodamos de entristecer o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você hoje, nesse momento, a avaliar o quanto você tem se comunicado de maneira agressiva. Como eu falei anteriormente, as nossas palavras são sementes que lançadas podem trazer vida ou morte, ou seja, aquilo que você fala traz vida para o que está sendo falado. Então, eu quero que você, a partir de hoje, comece a guardar o seu coração, porque se você aceitar tudo o que lhe é oferecido, você vai lançar sobre a sua vida tudo o que você tomou como posse. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Eu estou tentando trazer para você aqui um ensino ao qual você entenda que muitas das vezes, se você deixa os seus olhos, que é a janela da alma, abertos para tudo, presta atenção nisso. Se a nossa janela da nossa casa ficar aberta e o vento ficar soprando sujeira do lado de fora, essa sujeira vai entrar para dentro. E quando você precisar olhar do lado de dentro, vai estar um acúmulo muito grande de sujeira que ficou entrando. Assim também é o nosso coração. Se a janela da nossa alma, que é os nossos olhos, ficar se alimentando de tudo que aparece na frente, quando você abrir a sua boca, só vai sair sujeira, só vai sair agressividade. Então que hoje você possa avaliar como muitas das vezes você tem sido rude em suas palavras, quantas vezes você tem pecado contra Deus, muitas das vezes até, meu irmão e minha irmã, contando mentiras, faltando com a verdade. Olha, eu muitas das vezes na minha vida caminhei como uma pessoa hipócrita, que não percebia o que estava fazendo, porque de maneira inconsciente estava sendo levada por uma influência maligna. Mas hoje o convite é que você e eu, nesse momento, tome posse dessa mensagem que está em Efésios 4. Anota aí, medita sobre isso. Pergunte a Deus, Deus está aplicando essa mensagem à minha vida, ao que eu estou vivendo atualmente? Eu ando discutindo com as pessoas, tenho sido agressivo com os meus colegas de trabalho, tenho sido sem paciência e agressivo com os meus filhos, cônjuge. Como eu tenho agido com as pessoas que me cercam? Eu tenho tido palavras doces e amáveis? Tenho instruído as pessoas? Ou eu tenho sido agressivo e agressiva? Olha, a palavra do Senhor está dizendo hoje, evite um linguajar sujo e insultante. Perceba se você vem caluniando as pessoas, se vem tido palavras ásperas, se você está ofendendo. Olha, evite insultar as pessoas, evite linguajar sujo. Quantas das vezes nós vamos à igreja, oramos, cantamos louvores a Deus, mas depois falamos palavrões. Meu irmão e minha irmã, se nós estamos fazendo isso, estamos sendo hipócritas e precisamos buscar em Deus uma consagração. Consagra a Deus a sua mente, o seu coração e os seus lábios. Ore para que Deus ele vá te ajudando a se desfazer desses hábitos, a abandonar o comportamento do velho homem, a adotar uma nova postura e deixar que o Espírito Santo de Deus te conduza a um novo hábito, para que assim você possa lançar palavras de vida, para que assim você possa instruir aqueles que te cercam, para que você possa assim dar ânimo aos que estiverem caídos, usar a sua boca para abençoar e não amaldiçoar, que você possa nutrir as suas emoções da presença de Deus, porque muitas das vezes essas palavras que lançamos de maneira negativa são impulsionadas por emoções negativas, ou seja, nós estamos emocionalmente abalados, estamos fragilizados, machucados. Então coloque o seu coração diante de Deus, converse com Deus sobre isso. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós agimos assim não é por mal, agimos assim porque estamos feridos, machucados e influenciados de maneira maligna.
Mas se nós tomarmos a posição hoje de nos colocarmos diante de Deus, para que Ele nos ajude a corrigir, o próprio Senhor vai nos curar das feridas que nos levam a emoções erradas e que nos levam a palavras erradas e posicionamentos errados. Assim nós vamos retroceder, abandonar o velho homem e viver como filhos da luz, viver alegrando e abençoando pessoas, dando ânimo, sendo usados pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu me coloco nessa oração também, Senhor. Deus, nós precisamos da sua misericórdia, porque não há um só de nós que consegue, Senhor, controlar todas as palavras. Infelizmente, muitas das vezes tropeçamos em palavras. Mas eu quero pedir ao Senhor que consagre a nossa mente, a nossa boca e o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a orar e vigiar. Nos ajude, Senhor, a ter domínio próprio. Nos ajude, Senhor, a caminhar controlando as nossas palavras, policiando as nossas palavras. Nos ajude, Senhor, a educar as nossas palavras, para que a gente não entristeça o Teu Santo Espírito. Consagre a nossa mente, Senhor. Nos ajude, Senhor, a selecionar aquilo que alimentamos a nossa alma, para que a gente não endureça o nosso coração e não ande com pensamentos vazios e inúteis, mas que a gente caminhe dentro da Sua vontade, alimentando o nosso coração da Tua palavra. Que a partir desse momento possamos adotar um novo posicionamento, é o que eu te peço. Derrame sobre a nossa vida graça, tenha misericórdia e nos conduza, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.